que nós estamos de parabéns, porque nós fomos selecionados, né, no Inovare, né, o pessoal teve aqui essa semana aqui no escritório, veio nos comunicar da nossa seleção em razão do programa que a gente faz, em razão do programa que a gente presta à sociedade. Inclusive você participou dessa conversa via telefone, e é um motivo de muita alegria, muito orgulho para nós que fazemos esse programa. Mas vamos ao que importa, que é o tema, e é um tema super interessante, né? É um tema que sinceramente eu fiquei surpreendido com o tema, que é a legalização dos jogos de azar e seus reflexos nas relações de trabalho. Dr. Ricardo Carneiro, de imediato agradeço a participação do senhor. Bom dia. Bom dia Patrício, bom dia aos ouvintes da 104 FM. Parabenizo pelo reconhecimento dado pelo Inovare ao programa. Queria dizer que para mim é enorme satisfação e me coloco à inteira disposição para qualquer questionamento, para a gente tratar desse tema que é tão difícil, numa quadra de tanto desemprego, a gente ficar abrindo mão de postos de trabalho, sendo que é uma singularidade quase nossa, essa de reconhecer os jogos de azar como algo que não permite, por exemplo, na seara do trabalho, o reconhecimento de vínculo. Bom, na verdade, o que faz a atividade, o trabalho em, digamos assim, cassinos, em bingos, ser considerado como um trabalho ilegal, é o fato de que essa atividade ela é reconhecida como contravenção penal. Então, a norma de contravenção penal, que é da década de 50, ela reconhece essa atividade como uma atividade ilícita, enquanto contravenção penal, e não se pode obter resultado do trabalho a partir de um objeto que seja considerado ilícito. A grande discussão que se faz, ou uma das grandes discussões que são feitas, é que, por exemplo, isso era considerado ilícito pautado na moral da década de 50. E efetivamente hoje, só para se ter uma ideia, na América Latina, só 2 países consideram cassinos, jogos em hotéis, em equivalentes, onde, por exemplo, podia entrar no Brasil o jogo do bicho, que é uma singularidade nossa, como atividade ilícita. São, respectivamente, Brasil e Cuba. Então, esse apelo, essa discussão em torno da imoralidade da atividade, ela acaba sendo esvaziada, ainda mais quando não se vê nenhuma condenação na esfera penal nesse tipo de matéria, o que já demonstra que há uma enorme tolerância da sociedade em torno desse tipo de trabalho, em torno desse tipo de atividade. Nós tivemos um projeto, doutor Ricardo, que ele foi enviado para a Câmara, né? A Câmara entendeu que é passivo a legalização do jogo de azar, né? E aí ele, né? Porque qual é a grande questão? É que a discussão que existe nessa, como o senhor fala, da década de 50, que é de 46, né? O artigo lá da contravenção, ele fala que é aquele jogo que tem que ocorrer que fique a critério da sorte, né? Não tenha essa possibilidade de, enfim, né? O critério seria a sorte. Sorte ou azar. Sorte ou azar. Então, nós tivemos a Câmara dos Deputados, que legalizou, e esse projeto foi para o Senado. E chegou no Senado, ele parou. Como é que o senhor vê, por exemplo, a posição do nosso Congresso em relação? O senhor acha que há possibilidade do Congresso legalizar, ou há um movimento, né? Eu diria que um movimento, entre aspas, aí de homens dessa sociedade, que entendem que não é possível legalizar o jogo de azar, ou o senhor acha que, de fato, é possível, através do Congresso, essa legalização? Bom, esse projeto que foi ao Congresso Nacional, ele é um projeto que começou a ser discutido na década de 90, e só agora, no ano passado, na verdade, em fevereiro desse ano, que foi encaminhado para o Senado Federal. Eu entendo que, na atual quadra, nesse exato momento, eu acho muito difícil ser aprovado no Senado Federal, que em abril desse último ano acabou de aprovar uma frente parlamentar contra os jogos de azar. Então, quem cria uma frente parlamentar, e foi criada no Senado, contra jogos de azar, é como se fosse simbolicamente uma tentativa de demonstrar que não tem interesse nesse primeiro momento de aprovar. O grande, digamos assim, fato novo que precisa ser levado em consideração, seja nesse governo, seja no próximo governo, é que o Brasil vive, principalmente pós-pandemia, 2 crises de empregabilidade. Uma crise de empregabilidade conjuntural, que eu acho que foi resultante da conjuntura da pandemia, muita empresa quebrou por conta da pandemia, só que essa crise conjuntural, daqui a 5, 8, 10 anos, ela vai ser objeto de recuperação.
A economia vai, digamos assim, lamber as suas cicatrizes e vai se auto-recuperar. O grande problema é que a gente tem de outra banda uma crise estrutural violentíssima e seríssima, em que a formação das pessoas segue num caminho e os empregos seguem em outro caminho. E, por exemplo, o que é que a gente tem tido? Nós temos operadores de check-out de supermercados, caixas, a gente tem cobradores, a gente tem empacotadores de supermercado, a gente tem trabalhadores do comércio, como por exemplo dessas lojas de fast food, que estão todos perdendo seu emprego. Os frentistas que podem... Frentistas, porque em boa parte do mundo já não existe mais bombeiro de gasolina, o frentista é a própria pessoa que vai e coloca gasolina no seu carro. Essas pessoas precisam ser reinseridas no mercado de trabalho. E esse mercado de jogos tem capacidade, há vários estudos, a FGV, por exemplo, tem um estudo em que somente esse setor seria capaz de gerar 2 milhões de empregos diretos no Brasil. Empregos para quem? Para garçom e para essas pessoas que trabalham nesse entorno. Então é um ativo que não se pode perder. E sob o argumento da moralidade, sem tentar me estender demais na minha resposta, esse argumento de moralidade, só para levantar a bola, ele é muito frágil. Porque jogo de azar, sorte ou azar, todas as loterias oficiais e estatais são baseadas em sorte e azar. Ou seja, existe algum chip que quando eu vou jogar na Mega Sena eu não me vicio, e que eu só vou me viciar se eu jogar no jogo do bicho, ou se for no bingo. Então a mesma sorte azar que patrocina a Mega Sena é a mesma sorte azar que patrocina o jogo do bicho, o bingo e outros tantos. Os dois grandes argumentos que são sinalizados, que são apontados, contrário ao projeto de legalização dos jogos de azar, e aí eu me refiro a cassinos, bingos, o próprio jogo do bicho, esses jogos nos hotéis, esses cassinos flutuantes que acontecem, por exemplo, nesses grandes barcos, me fugiu agora, nos cruzeiros, o primeiro argumento é da imoralidade do jogo. Esse argumento, vamos combinar, está todo mundo jogando em tudo quanto é jogo de azar, e o que é pior, até os jogos de azar, digamos assim, tidos como ilícitos, nós realizamos o jogo e para o nosso ordenamento jurídico não é ilícito. Isso é uma coisa interessante de pontuar. É porque, por exemplo, Campeonato Brasileiro passado, e falando de uma paixão nacional, dos 20 clubes da primeira divisão, 19 deles eram patrocinados por sites de apostas. Isso. Essas apostas, cada um de nós, eu especificamente não faço, mas poderia fazer, não estou isento da possibilidade de fazê-lo, e se o fizer, não estarei cometendo ilícito nenhum, porque a aposta só se materializa quando ela quando ela chega à sede. E a sede dessas empresas são todas em países em que a aposta é legalizada. De tal ordem que você faz uma aposta hoje, para citar eventualmente o Sportbet.io, que eu acho que é patrocinador de São Paulo, o Betano.net, que é patrocinador do Atlético Mineiro, para ficar em 2 grandes clubes do Brasil. Esse site, a aposta só é materializada no Panamá, na Costa Rica, em países onde estão os provedores desses sites de aposta. Então, o que é que acontece? São bilhões de receitas que saem do país e que, do ponto de vista da ilicitude, não se pode fazer nada. Um segundo ponto é que, em torno da contravenção, existe toda uma rede de ilegalidade, toda uma rede criminosa, não é isso que se alega? Pois bem, no momento que você legalizar, automaticamente essa rede criminosa deixa de existir e o país vai ganhar com empregos diretos, o país vai ganhar com receita. Em última razão, quando você abre mão do reconhecimento da licitude desse tipo de trabalho, em última razão você está abrindo mão de receita. Você está jogando fora dinheiro na economia numa atividade que é plenamente tolerada e que nós vemos propaganda o tempo inteiro. Durante os jogos, as transmissões em rede aberta e em rede fechada, esses sites de aposta fazem propaganda e não tem seus provedores sediados no Brasil exclusivamente porque a nossa legislação não permite. Vamos imaginar essa legalização. O senhor acha que ela seria importantíssima no sentido da relação de trabalho, no sentido da geração de emprego? Eu não tenho nenhuma dúvida. Primeiro porque a gente vive, como eu já havia dito, essa crise, digamos assim, estrutural. Hoje, analista de BI, como o pessoal fala, analista de segurança de informática,
pessoas especializadas em uma série de Python, por exemplo, analista de Python, onde você procura na internet onde mais tem posto de trabalho. E aí você procura no seu entorno quem é que tem formação em Python. Ninguém tem. Sendo que Python é utilizado para esses jogos de videogame. Então os meninos sabem jogar, mas os meninos não entendem nada da forma como criar esses jogos. Então você tem um descompasso entre o que o mercado pede e os postos de trabalho que são gerados. E essa indústria de cassino e de jogos, além de tudo, tem a possibilidade de reverter em turismo. A indústria do turismo emprega muito. Hoje quem mais emprega é o setor terciário. Basicamente serviços. E essas pessoas que estão saindo desses postos de trabalho, como garçons que diminuiu muito, o pessoal que trabalha em fast food, o pessoal de transporte, essa turma seria facilmente absorvida justamente por esse mercado que precisa de gente. E aí a gente pensa, por exemplo, tantos brasileiros que postam em suas redes sociais viagens para Las Vegas, Punta del Este, que é Vegas, que é Punta del Este. Nada mais são do que cidades cujo cerne do turismo é pautado no jogo. E a gente vai, bate palma, elogia, vemos lutas de MMA, todas elas se passam em cidades com cassino, porque além da luta em si, que rende muito dinheiro do turismo em torno da luta, tem o turismo em torno das apostas da luta. De modo que o Brasil acaba ficando na contramão. E numa contramão, numa quadra em que moralmente eu entendo que isso não ofende mais ninguém, e do ponto de vista econômico nós estamos desesperados em busca de soluções para a implementação, para a criação de postos de trabalho que essa sociedade de agora seja capaz de atender. Porque eu não tenho nenhuma dúvida, a gente fala muito em crise do emprego, como se estivesse faltando emprego. Não falta emprego. Falta emprego para a qualificação que a população tem. O problema é que a população não vai conseguir essa qualificação da noite para o dia. E automaticamente, como essas mudanças acontecem muito rapidamente, é necessário, eu diria até que é imperativo, que você arrume paliativos, que você arrume bálsamos. Ou vamos ficar com um bolsão de desempregados e vamos fingir que, com todo respeito, o vendedor da pipoca aqui da esquina ou o vendedor de cachorro-quente se tornaram empresários, por opção. Porque nada contra o microempreendedor individual, desde que ele queira microempreender individualmente. O que nós temos é uma massa de trabalhadores que é forçada a microempreender, recebendo no final um resultado inferior ao salário mínimo ou à informalidade. Ou à informalidade, mas por quê? Porque não encontra emprego formal, que existe, mas está em outra linha. Olha, Patrício, a presunção sempre é de legitimidade e de honestidade no desporto. Não precisa ter jogos online, não precisa haver essa movimentação de tanto dinheiro para que aconteça fraude no esporte, só que ela tem que ser provada. Historicamente, a gente tem talvez na década de 50, 60, 70, 80, eu me recordo de alguns casos nos anos 90 de fraude no desporto, ora motivado por atletas, ora motivado por árbitros, para ficar no exemplo do futebol, árbitros de futebol, e não existia, digamos assim, essa profusão de jogos online. Então os fraudadores sempre existirão. Eu acho que o que tem que acontecer é uma maior fiscalização por parte dos clubes em relação a seus atletas. Mas eu não acho que a possibilidade da fraude através desses jogos online vai fazer com que se massifique esse tipo de situação. Até porque, de certa forma, os jogadores passam a ser também fiscais. Eu me recordo de um caso, eu gosto muito de jogar tênis, e eu me recordo de um caso de um jogo de tênis aqui do Aberto do Brasil, em que um jogador pegou 1 ano de suspensão e foi advertido pelo árbitro, para você ter uma ideia de como a sociedade atual ela é tudo em tempo real, porque o comportamento dele durante a partida estava estranho. E ele acabou abandonando a partida. Por quê? Porque havia indícios de que ele estava facilitando um 6-0, 6-0. O que no tênis, porque esses sites de aposta pelo mundo afora não vão além de quem ganha, vai também nas parciais, tem de tudo, né? Qual corrida de cachorro, corrida de cavalo, pelo mundo afora se aposta tudo. Então havia um indício, e aí houve avisos dos sites de aposta sobre indício de fraude no comportamento desse atleta. Então muitas vezes quem coloca dinheiro no site é quem vai impedir a fraude.
Então eu diria que não, eu acho que fraude vai continuar existindo porque pessoas desonestas, a bondade e a maldade, ela é do ser humano. Mas eu acho que a massificação dos jogos online, que diga-se de passagem, já são massificados. A diferença é que eles passaram a ser apenas legalizados. Eu até falei com o Dr. Márcio há pouco aqui, que tem uma situação no nosso ordenamento jurídico que é das mais curiosas, que é a situação, por exemplo, da exploração da prostituição. No nosso ordenamento jurídico, o crime é explorar a prostituição. Então, teoricamente, criminoso é o dono da casa de entretenimento adulto. Teoricamente, o garoto ou a garota de programa são o explorado. E o nosso ordenamento jurídico também considera objeto ilícito e não concede nenhum direito para essa pessoa que muitas vezes é subjugada com violência para permanecer num ambiente desse. Então são essa moralidade torta, por assim dizer, e essa interpretação muito enviesada do ordenamento jurídico é que particularmente eu não sou favorável, porque todos os países do mundo ocidental, os nossos companheiros aqui da América Latina legalizaram essas atividades e com isso trouxeram saúde e segurança para o trabalhador, trouxeram com isso impostos para o Estado, trouxeram com isso formalização de emprego. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, numa casa de entretenimento adulto, como garçom ou como cozinheiro, precisa literalmente ultrapassar todos os trabalhos de Hércules para poder comprovar que ele não desempenhava uma atividade ilícita e ter seu direito reconhecido na Justiça do Trabalho. Isso tudo por quê? Por conta de uma moral muito enviesada, por conta de uma interpretação que eu entendo bastante equivocada do direito. Nós temos 11 milhões de desempregados, onde um cassino ele vai poder oferecer desde o segurança, a cozinheira, o garçom, a pessoa que vai executar o jogo, enfim. Nós temos uma infinidade de profissões, né, as quais os trabalhadores eles poderão participar e, como muito bem o senhor colocou, essa qualificação não é uma qualificação, diria, uma qualificação de ponta, né? Vamos colocar dessa forma. Ora, imaginando essa situação que o país ele se encontra, de um desemprego alarmante, um desemprego que a gente não sabe se ele vai aumentar ou vai diminuir em razão de toda essa situação que o país fala, em razão de que o cidadão que está vendendo o açaí, ele agora está considerado formal, né? Quando na realidade muitos ali estão literalmente numa informalidade. Quando nós estamos nessa relação de trabalho, o senhor acha que esse trabalhador, que ele está aí na beira do abismo, né? nessa situação, e aí eu não tenho como não concordar com o senhor, essa legalidade, né, ela traz uma proteção maior. E até que ponto, né, dentro dessa legalidade, né, a gente poderia, se o senhor tem como precisar para a gente, quantas pessoas o senhor imagina que nós estaríamos empregando dentro de uma legalização desse porte? Olha, existe um estudo da Fundação Getúlio Vargas que sinaliza para 2 milhões de empregos diretos. Porque quando a gente pensa... Você fez referência, por exemplo, ao vigilante, ao garçom, ao croupier que vai participar lá do jogo, aos garçons e garçonetes, mas a gente também acaba esquecendo da indústria do turismo, é aquela pessoa que vai levar de van as pessoas para irem para o cassino para jogar. Nós temos a atendente da agência de turismo que vai sinalizar, olha, aqui a gente tem um cassino em Aracaju, na região de Canindé de São Francisco. Você vai aproveitar, vai ver o museu, porque lá existe um museu, e aí você vai ver o cânion, ou seja, você aquece o turismo. E isso quando a gente pensa, por exemplo, Estados Unidos, Las Vegas, a região de Las Vegas, se eu não estou equivocado, é um deserto. Isso, ou seja, os jogos, os cassinos foram feitos onde existe um deserto. Pensa o cassino sendo feito num local que já tem algum atrativo. Você, além de gerar turismo para esse local, você gera turismo indireto para esses outros atrativos, que são os famosos pacotes. Por exemplo, me lembro agora, me ocorre a cidade de Veneza, na Itália. Em Veneza, todo mundo que vai quer passear de gôndola, mas não tem que não passe naquelas fábricas de cristais.
Eu tenho alguns amigos que falam malditas fábricas de cristais. Mas o que seriam dessas fábricas de cristal? Quem é que ia falar do Cristal de Veneza se não tivesse o passeio de gôndola? Então o Cristal de Veneza sobrevive do passeio de gôndola. Da mesma forma, o museu podia ter seu aquecimento, o passeio pelo Canyon de Estiboa podia ser aquecido. Estou citando essa região exemplificativamente através do cassino, retroalimentando. Então eu diria, claro, esse estudo é da FGV, eu não aprofundei em torno desse estudo, mas eu diria que nunca menos de 2 milhões. Fora que, pelo critério do IBGE, que hoje, como bem pontuado pelo colega Márcio, nós temos em torno de 11 milhões de desempregados, porque de acordo com o IBGE, os informais são empregados sem CTPS. Ou seja, esses eufemismos criados para dar uma maquiagem na situação. Eu acho que até alguns da informalidade sairiam dessa condição, ou pelo menos ingressariam numa informalidade, digamos assim, melhor remunerada. Como acontece, por exemplo, se a gente fizer um paralelo, quem ganha mais, o informal do turismo do Rio de Janeiro ou o informal do turismo de Aracaju? Eu não tenho dúvida que o informal do turismo do Rio de Janeiro recebe mais, porque ali você tem um aquecimento. Existem passeios, por exemplo, no Rio de Janeiro, até de favela tour. Tem favela tour, tem passeio pelo como é que eles chamam? O cerco do jogo do bicho. Tudo isso eles transformaram em o sambódromo fechado, e o sambódromo é o berço, por assim dizer, da contravenção, já que quase todas as escolas de samba são custeadas pelo jogo do bicho, e a gente vai lá ver o sambódromo fechado, e aquilo ali é um ponto turístico. Então, só para pontuar, eu acho que a gente poderia aquecer muito a economia do país no momento em que o globo, o mundo de um modo geral, vive uma certa retração econômica. Então o Brasil conseguiria obter postos de trabalho, conseguiria um aquecimento econômico sem depender do restante do mundo. Isso, deixa eu aproveitar a sua pergunta e eu vou fazer uma pergunta que me mandaram aqui. E a pergunta é o seguinte, que vai na sua mesma pergunta. Com a legalização do jogo de azar, o senhor acha que também seria necessária a criação de uma legislação trabalhista específica para essa nova força de trabalho? Olha, pois bem, Patrício, Márcio, ouvinte, é fato que essa legislação terá que acontecer, mas ela não precisa anteceder a formalização desse tipo de trabalho. Eu vou dar um exemplo. Hoje algumas fortunas são feitas com youtubers, influenciadores digitais, gamers, jogadores profissionais de videogame. Tem canais de esporte fechados que passam o dia inteiro competições de videogame, FIFA, PES, etc. E não tem regulamentação dessas profissões. Existem 2 projetos no Congresso Nacional para regulamentar youtuber, existem vários projetos para regulamentar os gamers e existem vários projetos para regulamentar o influenciador digital. E ninguém nega a existência dessas atividades. O analista de Python, que eu fiz referência há pouco, é o que as empresas em São Paulo, particularmente, mais procuram e não tem regulamentação. O que você vai fazendo existe no Brasil uma legislação geral, que é a consolidação das leis do trabalho. Enquanto não existir uma lei específica para regulamentar essas atividades, esses trabalhadores são regidos pela CLT, que é como se fosse a clínica geral de legislação trabalhista. À medida que eles passem a ter força suficiente para ter uma legislação específica, quase sempre melhor do que a CLT, eles vão conquistar isso no Congresso Nacional. Só para dar um exemplo, o Dr. Márcio aqui do meu lado, advogado, os advogados têm uma legislação específica que é muito melhor do que a CLT, sem entrar em detalhes. Os médicos a mesma coisa, os engenheiros a mesma coisa. Mas isso é fruto de uma conquista da categoria. Então essa categoria primeiramente vai ser criada, vai ser aplicada a ela a legislação geral, que é a CLT, e paulatinamente, à medida que eles ganhem força, eles vão conseguir implementar, como os profissionais de telemarketing conseguiram, por exemplo, reduzir sua jornada de trabalho depois de algum tempo, pela força que adquiriram, pelo quantitativo. Então, é passo a passo. Mas eles já têm a lei. A lei é a consolidação das leis do trabalho, que é a legislação geral para todo trabalhador que não tem a lei específica. Bom, eu acho que num país em que a gente discute tanto qualquer redução, mínima que seja, ou melhor,
a nossa reforma tributária não sai do papel, porque hoje quem recebe na fonte é que acaba sendo digamos assim, o grande prejudicado, porque sua arrecadação, quem tem um vínculo formal, acaba saindo logo na origem. Quando você recebe o seu vencimento, quando você recebe seu lucro, você já recebe tributado. Eu acho que qualquer nova forma de arrecadação seria muito bem vista. Um segundo aspecto que eu acho importante é porque nós temos, e aí dentro, pedindo licença para voltar um pouco ao falar de arrecadação de um outro questionamento, aquele da repercussão para o trabalho. A gente tem hoje uma legislação que obriga os clubes, para ficar só no exemplo do futebol, a terem equipes de futebol feminino. E recentemente, vários desses clubes, quando baixam de divisão, a primeira coisa que fazem, perdem a obrigatoriedade, que eu acho que é só nas séries A e B de futebol, é acabar com o seu time de futebol feminino. Só que o futebol feminino também tem muita aposta. O apostador aposta qualquer coisa. Então, se uma parte dessa arrecadação vai, por exemplo, para o desporto amador, para o desporto feminino, o Brasil, inclusive, pode no futuro se tornar uma potência olímpica. Ainda mais se você enfatiza, quando você gera, imaginemos, quando determinada verba vai para o futebol feminino, a referência imediata que a gente tem é salário para jogadoras, mas não, é salário para jogadoras, treinador, preparador físico, fisiologista, segurança, transporte, porque essas jogadoras têm que ser transportadas. Por vir direta para os locais de maior distância, você vai investir no sistema aeroviário, porque elas vão ter que ter passagens para se deslocar para esses jogos. Em outras palavras, você tem toda uma ramificação que essa arrecadação pode gerar. Então eu só vejo aspectos positivos. E aqui, se me permite ainda, eu acho que muitas vezes você coloca uma névoa da discussão em torno da moralidade, mas na minha visão, a verdadeira discussão em torno desses projetos está no percentual de arrecadação. Porque quem hoje não paga nada, não quer sair do nada para o tudo. Quer sair do nada para o quase nada. Então, essa é a grande dificuldade. Então, existe uma cortina de fumaça em torno da questão da moralidade, que eu repito, é só cortina de fumaça porque os jogos já acontecem. Nós apenas vamos fazer com que as divisas fiquem no Brasil. E eu não consigo imaginar que grande atividade criminosa ou contravencional as nossas avós ou tias poderão fazer no jogo do bingo. Bingo que a gente faz em família, com aqueles joguinhos e aquelas cartelinhas de papelão. Também joguei muito bingo, com minha avó inclusive. Então, em resumo, eu acho que a grande discussão desses projetos de lei gira em torno dos percentuais de arrecadação e na destinação dessa arrecadação. O mais, a meu juízo, é cortina de fumaça. Você coloca a fumaça para você desviar a atenção do que se deve ter atenção de verdade. Vem uma pergunta aqui, né, que eu acho que vai nesse caminho. Então nós temos a contravenção e nós temos os mecanismos de controle, né, enfim. E aí vem a pergunta. Bom dia, Márcio, Patrício e Dr. Ricardo. O senhor acha que hoje nós dispomos de mecanismo de controle e de fiscalização à altura dos desafios que a legalização dos jogos terá, exemplo do combate à lavagem de dinheiro, né? Então, ou seja, eu falei o exemplo do bingo, onde nós temos esses bingos, né, nessa situação, e essa cortina de fumaça que vem da questão da lavagem de dinheiro, tráfico, enfim, que todo é basicamente a argumentação para se evitar a legalização do jogo. O senhor acha que a gente teria esses controles no país? Bom, vamos lá, eu vou começar por sua observação. Quando estoura um bingo, quando estoura um caça-níquel, só tem constrangimento, porque processo não tem. Eu fiz uma pesquisa e verifiquei que 10 entre 10 situações dessas, pelo menor potencial ofensivo, o processo não vai à frente. É só a vergonha que a pessoa passa quando é constrangimento. Segundo, nós temos essa estrutura, nós temos órgãos fiscais habilitados para esse fim. Além disso, se acharmos que a fiscalização é insuficiente, o que eu não acredito que seja, concurso público. Num país, ou seja, até uma outra forma de se obter mais postos de trabalho. Porque se o nosso problema for, e eu não creio que seja, mas se o nosso problema for de ausência de pessoal para fazer essa fiscalização, concurso público. Quanto à questão da lavagem de dinheiro, a lavagem de dinheiro existe enquanto a ilegalidade existir. O crime vai jogar dinheiro dentro da contravenção e vice-versa, enquanto irregularidade existir em ambas as atividades.
No momento em que eu insiro a atividade do bingo dentro do bingo, do cassino, etc., dentro da legalidade, eu automaticamente deixei de ter essa possibilidade, porque os órgãos de fiscalização vão estar frequentemente lá. Bom, no Senado Federal, ao final dessa legislatura, teria que haver uma renovação desse projeto lá, mas isso não é problema, porque na Câmara dos Deputados, esse projeto que chegou ao Senado em 2022, salvo engano, começou na Câmara dos Deputados em 1991, foi 94, alguma coisa assim, na década de 90. Então, esse não é o grande problema. Eu não acho que nós vivemos o momento ideal para a aprovação desse projeto, politicamente falando. É óbvio que do ponto de vista econômico eu sou 100% favorável à aprovação, mas eu não acho que a gente tem um ambiente político para aprovação, até porque algumas pautas correlacionadas com moral e bons costumes estão permeando o Senado Federal. Também estamos muito próximos de uma eleição presidencial. Eu não acredito que pelo menos até o final desse ano, esse projeto seja sequer apreciado em votação no Senado Federal, o que particularmente eu acho bom, porque eu acho que, se apreciado esse ano, haveria grande chance dele não ser aprovado. Mas acho que uma análise mais fria, talvez com alguns novos senadores ingressando, talvez com a situação, porque hoje a gente tem muita, e aí eu não vou minimizar o efeito da pandemia, mas a gente tem uma desculpa pronta para a crise econômica, que é o efeito da pandemia. E que não é uma desculpa pronta e inverídica. A pandemia, de fato, causou uma debacle muito grande na economia do país. Só que à medida que os efeitos da pandemia comecem a ser pulverizados, as pessoas vão buscar soluções criativas para solucionar. E eu repito, na América Latina a gente só tem um parceiro, e eu não vou discutir o mérito do parceiro, mas nosso único parceiro na não legalização dos jogos é a ilha de Cuba. Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, Canadá, são países que pensam diferente do Brasil. E eu acho, pessoalmente, que pensam corretamente. Até porque o móvel que levou a estipulação dos jogos de azar como contravenção penal, repito, já passados mais de 70 anos, e a questão da moral, a moral, ela é, digamos assim, embora a gente diga, é muito comum se dizer assim, a minha moral não muda, mas eu costumo dizer que os conceitos morais precisam ser sempre revistos, porque nós somos uma sociedade evolutiva, e pessoalmente eu não consigo ver onde está a imoralidade em poder jogar e apostar e o dinheiro ir para o provedor do Panamá e apostar e jogar e o dinheiro ir para o provedor do Brasil, ficando as divisas no país. É o mesmo jogo que já se faz. Eu não consigo ver o que há de jogo de azar na aposta do jogo do bicho e que não é jogo de azar o número que é sorteado toda semana nas loterias federais, estaduais e por aí vai. Doutor Ricardo, a realidade a gente está às 9h57, a gente gostaria de agradecer ao senhor pela participação, sabendo, já vou logo comunicar ao senhor, que o senhor voltará mais vezes, não tenho a menor dúvida, vou apurrinhar aí o senhor para no sentido do senhor poder voltar mais vezes e falar, inclusive, de muitos outros temas que o senhor tem um domínio. Bom, primeiramente queria aproveitar e agradecer a oportunidade de falar com os ouvintes da 104, agradecer Patrícia, os ouvintes do Jornal da 104, agradecer ao amigo Márcio pelo convite que foi feito. Para mim é sempre uma honra, para mim vai ser sempre uma satisfação trocar informação, até em outra oportunidade poder falar de coisas também do Ministério Público do Trabalho, porque a sociedade tem todo o direito de ter controle social sobre o que a gente faz, né? Porque em última ratio a gente é empregado da sociedade brasileira. Agradecer a intervenção dos ouvintes, do Zé Carlos, do Marcos Caetano e de tantos outros que participaram, e dizer que estou à inteira disposição. Para mim foi uma enorme satisfação, fui muito bem recebido, muitíssimo bem tratado, e me sinto absolutamente à vontade para conversar com vocês sobre o que se fizer necessário no âmbito do direito, no plano das minhas limitações nas diversas temáticas, mas sempre com a possibilidade de externar o que penso sobre essa questão. Espero que muito breve a gente tenha a possibilidade de estar discutindo, quem sabe, a lei específica desses profissionais, já não mais a existência do posto de trabalho, mas que direitos específicos que eles terão. Mas muito obrigado pelo convite e fico à disposição para outras oportunidades.